Então agora vamos falar de algumas noções básicas e gerais sobre inferência estatística. Então, vamos falar sobre as distribuições teóricas de probabilidades que permitem medir o erro amostral e vamos considerar esse erro nas nossas inferências estatísticas e vamos utilizar diferentes modelos matemáticos para definir essas distribuições teóricas de probabilidades. Depois vamos falar sobre a teoria da estimação, ou seja, que métodos é que nós podemos estimar os parâmetros da população que são desconhecidos. E, finalmente, vamos falar da teoria da decisão, ou seja, vamos utilizar testes de hipótese, que é dos assuntos que nós vamos focar mais nesta disciplina. Então, as distribuições teóricas que nós podemos utilizar aqui, utilizando na inferência estatística, têm a ver com aqueles modelos matemáticos que permitem medir o erro amostral. Ou seja, qualquer estatística ou resultado da amostra é uma variável aleatória. Porquê? Porque os resultados variam de amostra para amostra, ou seja, obtendo outra amostra, os resultados que nós vamos obter vão ser distintos. Então, e a probabilidade é uma medida para medir a possibilidade de obter esse resultado particular de uma determinada variável aleatória, ou seja, vai-nos dar a possibilidade de ocorrência desse resultado. Probabilidade é um valor que varia entre 0 e 1, e quanto mais baixo este valor, menor é a possibilidade de obter o resultado. E vice-versa, quanto mais elevado, mais provável vai ser a ocorrência desse resultado. Então, uma distribuição teórica é a representação gráfica de modelos matemáticos das probabilidades, das distribuições das probabilidades, da ocorrência destes resultados ou acontecimentos. Então agora vamos falar de algumas distribuições teóricas que vão aparecer nos nossos resultados. Então, temos aqui estas 4 distribuições, são aquelas que nós falamos mais. A distribuição normal, aqui quadrado, F de Snellcore e a T de Student. Cada distribuição tem as suas características e tem os parâmetros que a caracteriza. Então, vamos falar agora sobre a distribuição normal. A distribuição normal é das mais utilizadas em estatística e na parte da inferência estatística desempenha um papel muito importante, crucial nestes métodos, porque muitas vezes, em muitos dos testes paramétricos que nós vamos falar, é um pressuposto, ou seja, um requisito que nós devemos ter, ou seja, a nossa variável tem de assumir uma distribuição normal. Então, esta distribuição é caracterizada pela média e pelo desvio padrão, que medem a localização e a variabilidade da minha variável. O aspecto gráfico de uma distribuição normal é uma distribuição que é simétrica, que tem uma distribuição com aspecto em sino, que é centrada na média, e como ela é simétrica, a média é igual à mediana e é igual à moda. E podemos representar uma variável com distribuição normal matematicamente desta forma: x tende ou tem uma distribuição normal com μ, sigma, que são os parâmetros que caracterizam esta variável. Um problema é que o μ e o sigma podem ser infinitos, ou seja, nós podemos ter infinitas possibilidades de combinação destes dois valores. Então nós íamos ter infinitas distribuições normais, ou seja, isto é um modelo da família das distribuições normais. Então nós na prática não trabalhamos diretamente com uma distribuição normal com o parâmetro μ sigma, mas vamos trabalhar com a distribuição normal standardizada, que utilizamos a letra Z para representar essa variável. Então esta variável Z tem uma média nula e um desvio padrão unitário, que é calculado fazendo esta operação, ou seja, aos valores da minha variável x subtraio a média e divido essa diferença pelo desvio padrão, onde a variável z tem uma distribuição normal 0,1.
A distribuição normal também é importante porque nos permite definir à partida, sabendo que a variável tem uma distribuição normal, alguns valores, alguns resultados sobre essa variável com a distribuição normal. Então, existe esta relação em que relacionamos a média e o desvio padrão. Então, podemos definir que 68% das observações encontram-se a uma distância da média de um desvio padrão. 95% das observações encontram-se a uma distância da média de 2 desvios padrões. Este valor 2 é muito importante e é utilizado muitas vezes como referência quando estamos a fazer a inferência estatística. E se considerarmos uma distância da média de 3 desvios padrões, temos 99,7% das observações nesse intervalo. Outro resultado importante referente à distribuição normal, por isso é que ela é tão importante na inferência estatística. Está com base com este teorema do limite central, ou seja, quando nós estamos a utilizar a média amostral e estamos a estudar a média amostral, então, se a dimensão da amostra for superior a 30, qualquer distribuição que tenhamos no início, a distribuição da média amostral aproxima-se da distribuição normal. Ou seja, se a dimensão da amostra tiver uma determinada dimensão, podemos sempre considerar que a média amostral tem uma distribuição aproximadamente normal. Então aqui temos uma simulação que, quando aumentamos a dimensão da amostra, a distribuição da média, temos no primeiro campo, temos a distribuição da minha variável, neste caso era uniforme, e quando aumentamos a dimensão da amostra, a distribuição da média vai se aproximando cada vez mais de uma distribuição normal. Algumas amostras com mais rapidez, ou seja, aproxima-se mais rapidamente do que outras, mas com o n superior a 30 podemos considerar que para qualquer distribuição a média amostral tem uma distribuição aproximadamente normal. Mesmo que a distribuição não seja nada simétrica como este terceiro caso. Então agora, outras distribuições que nós podemos utilizar. Aqui temos a distribuição t-student. A distribuição t-student é parecida com a distribuição normal, representa-se com o t e um n, em que o n representa os graus de liberdade e que vai afetar o formato da minha distribuição, ou seja, a distribuição de t é diferente para diferentes graus de liberdade deste valor de n. Tem característica igual à normal, é centrada e simétrica em torno de zero, da distribuição normal standardizada, tal como nessa a média, a mediana e a moda são iguais a zero, mas tem uma diferença relativamente à distribuição normal. Tem abas mais pesadas. A percentagem ou a probabilidade de valores extremos é maior numa distribuição t-student do que uma distribuição normal. Mas quando aumenta o n, a distribuição cada vez mais se aproxima da distribuição normal. Nós utilizamos esta distribuição muitas vezes nos resultados quando estamos a fazer testes de médias ou comparação de duas médias. Outra distribuição que nós utilizamos é a distribuição de Q². Esta distribuição não é uma distribuição simétrica. Representa-se com esta letra grega que é o Q e utilizamos o quadrado. Também temos os graus de liberdade iguais a n, que vão afetar a forma da nossa distribuição. Os valores desta variável são sempre maiores ou igual a zero, ou seja, não podemos utilizar aqui valores negativos, tal como nas outras distribuições anteriores. E esta distribuição, em geral, é assimétrica à direita. Quando o n aumenta, a distribuição torna-se cada vez mais simétrica e aproxima-se da distribuição normal. E esta distribuição é utilizada em testes de independência, que são chamados testes de Q², além de outros testes. Outra distribuição que também utilizamos é a distribuição f de Snapcar.
esta é diferente das outras porque utiliza 2 graus de liberdade, ou seja, nós temos de caracterizar com 2 valores diferentes. Também uma distribuição que é assimétrica à direita, também só podemos ter valores maiores ou iguais a 0 da minha variável, e esta distribuição é utilizada em testes de comparação de mais de 2 médias ou em comparação de variâncias. Então agora vamos falar de algumas noções de estimação. Ou seja, nós queremos saber um parâmetro da população, por exemplo, a média da população, por exemplo, o número médio de horas de sono dos alunos do IPS. Para tal, nós, se pudéssemos utilizar a população, nós tínhamos um valor exato sem erro aleatório, esquecendo erros de medição. Ou seja, se eu estudo toda a população, faço a estatística descritiva desses dados e obtenho um único valor, não existe erro amostral e também não preciso fazer inferência estatística. Calculo o valor e obtenho o valor do parâmetro, por exemplo, a média da população. Mas, normalmente, nós não trabalhamos com a população, mas trabalhamos com uma amostra. E queremos utilizar esses resultados da amostra com o objetivo de estimar a média da população, um parâmetro que é desconhecido porque eu não analisei toda a população. Ou seja, se eu quero fazer este objetivo, já agora um esclarecimento que é, muitas vezes nós podemos ter apenas como objetivo analisar a amostra aleatória. Então aí só fazemos estatística descritiva e descrevemos esta realidade desta amostra e não queremos generalizar os meus resultados para a população. Aqui estamos a analisar os métodos em que temos este objetivo. Quero estimar o parâmetro da população através da minha amostra. Então, a estimação podemos definir como o processo que, utilizando o valor amostral, nós tiramos conclusões sobre o valor da população, um parâmetro correspondente a essa população. E, através do processo, nós vamos obter um valor numérico que podemos chamar a nossa estimativa, e utilizamos um estimador para isso. Então, esta estimação tem de ser precisa e centrada, ou seja, precisa que, utilizando amostras distintas, as estatísticas amostrais devem ter valores próximos entre si. Não pode existir uma grande variabilidade de resultados utilizando amostras distintas. E outra característica é que devemos ter estimação centrada, ou seja, as estatísticas amostrais devem ser próximas do parâmetro da população. Por isso temos de escolher estatísticas que tenham estas características, ou seja, o nosso objetivo é termos as duas características. Podemos não ter, mas o nosso objetivo é ter essas duas características. Outra coisa importante, quando estamos a fazer inferência, ou seja, queremos, com base numa amostra, tirar uma conclusão sobre a população, vamos sempre ter um erro amostral, porque nós vamos ter sempre uma diferença entre o valor calculado da amostra e o parâmetro da população. E diferentes amostras que nós vamos utilizar, vamos ter estimativas diferentes desses parâmetros. Ou seja, porque estamos a trabalhar com dados diferentes, cada amostra que nós utilizamos. E a variabilidade destas estimativas vai depender da dispersão da amostra e da dimensão dessa amostra. Então, podemos fazer uma estimativa pontual, ou seja, obter um único valor para o parâmetro. Então, nós utilizamos aqui estes estimadores para fazermos isso, ou seja, para a média da população utilizamos a média da amostra, para o desvio padrão utilizamos o desvio padrão da amostra, em que utilizamos a fórmula da variância a dividir por n-1, e este é um estimador centrado, e para a proporção da população utilizamos a proporção da amostra.
problema de estarmos a trabalhar com um único valor foi aquilo que nós já falámos, que é cada amostra tem um resultado diferente. Mas se nós calculássemos todas as amostras possíveis, todas as combinações possíveis de amostras que podemos ter, ao calcularmos a média dessas amostras, o valor seria igual ao parâmetro da população. Outro problema que nós temos é que a estimativa pontual não fornece informação sobre a variabilidade e sobre a precisão dos nossos resultados. E não temos nenhuma medida de certeza ou incerteza associada a esta estimativa. Ou seja, não sabemos se a nossa estimativa é boa ou não, utilizando uma estimativa pontual. Então, existe outra forma de estimação que não esta estimativa pontual, ou seja, é utilizar uma estimativa por intervalos que já nos fornece a informação sobre a variabilidade e sobre a precisão da estimativa. Então, o tipo de intervalos que nós utilizamos são os intervalos de confiança. Então, nós temos de definir à partida a confiança que queremos colocar na nossa afirmação, na nossa estimação. Ou seja, podemos definir esta confiança, que é o contrário de uma probabilidade pré-definida de erro. Geralmente, esta probabilidade pré-definida de erro, vamos ter 5, 1%, que corresponde a uma confiança de 95% ou 99%, respectivamente. Então, este grau de confiança é uma medida de certeza que o intervalo contém ou não o verdadeiro valor do parâmetro. Ou seja, por exemplo, fazendo o intervalo de confiança a 95%, sabemos que em 100 amostras aleatórias que tivermos numa população, 95 vão conter o verdadeiro valor do parâmetro. O problema é que não sabemos quais é que são. Ou seja, se fizermos 20 intervalos, um desses 20 intervalos não vai conter o verdadeiro valor do parâmetro. E, fazendo o intervalo de confiança, já temos elementos para discutir a precisão desta estimativa, que vai depender da variabilidade das estatísticas amostrais, da amostra para amostra, e a dimensão da amostra. E o cálculo deste intervalo de confiança é baseado na observação de uma amostra. Então, como é que nós vamos definir o nosso intervalo de confiança? Então, o intervalo de confiança é um intervalo de valores que contém, com um determinado nível de significância, ou nível de confiança. Então, nós definimos nível de significância alfa, nível de confiança 1 menos alfa, que vamos definir um intervalo que, com esse grau de confiança, vai conter o valor do parâmetro populacional. Por exemplo, com um erro de 5%, vamos ter um intervalo de confiança a 95%. Então, uma interpretação do intervalo, supondo que fizemos as contas, que tenho confiança que a 95% que o parâmetro da minha população está entre dois valores, por exemplo, 40 e 60. Então, para calcular os intervalos de confiança, por exemplo, para a média, vamos exemplificar aqui com a média. Então, precisamos de 3 coisas. Primeiro, definir o nível de significância, ou seja, o nível de confiança. Depois, temos de saber o valor da média amostral, a nossa estimativa que utilizamos para estimar o parâmetro da população, e conhecer o desvio padrão da distribuição amostral da média, ou seja, o erro padrão da média. Conhecendo estas 3 coisas, conseguimos calcular o intervalo de confiança. Então agora vamos definir cada uma destas coisas. Então, o nível de confiança vai ser utilizado para calcular um peso ou um ponderador que é derivado da distribuição normal standardizada. Aqui estamos a considerar o exemplo que a distribuição da variável é normal ou que a dimensão da amostra é superior a 30. Então temos aqui alguns valores pré-definidos, como se estivéssemos a analisar a distribuição normal. Ou seja, se estivermos a fazer um intervalo, 68% não é utilizado na prática, mas é o valor 1
como nós vimos o gráfico sobre a distribuição normal, mas os outros 3 valores são mais outros. Então, se eu quiser fazer um intervalo de confiança a 90%, vou utilizar este ponderador de 1.65, 95%, um dos casos mais utilizados, temos um ponderador de 1.96, aproximadamente 2, e se fizermos a 99%, vamos ter um ponderador de 2.58. Então, agora, o erro padrão da média vai corresponder ao desvio padrão da distribuição amostral desta estatística. Ou seja, este erro padrão da média vai depender de duas coisas. A variabilidade da variável aleatória, e aqui quanto maior for o desvio padrão da minha variável na amostra, maior é o erro padrão, e também da dimensão da amostra. Aqui, ao contrário, quanto maior a amostra, menor é o desvio padrão. Ou seja, aqui estamos a medir o grau de desvio das médias amostrais face à média de todas essas médias, ou seja, o parâmetro da população. E vai medir a precisão da estimativa que nós vamos ter para este ponderador. Ou seja, matematicamente o que nós vamos fazer apenas é dividir o desvio padrão pela raiz de n. Então, claro, e precisamos da média da amostra. Então, uma forma genérica dos intervalos de confiança para a média que nós utilizamos é estatística amostral mais ou menos uma margem de erro, em que esta margem de erro vai depender do valor da distribuição, o ponderador e o erro padrão da média. Ou seja, de forma genérica, podemos definir assim os intervalos de confiança. Ou seja, quer dizer que o intervalo de confiança a 95%, desculpem, a 1 menos, com um nível de confiança de 1 menos alfa, vai ser calculado desta forma. Então, podemos representar através do sinal menor ou mesmo através do intervalo com os com o formato de intervalo. Então, que podemos dizer que o grau de confiança associado, que a média da população vai se encontrar neste intervalo. Então, aqui um exemplo. Por exemplo, queremos calcular o intervalo a 95% com o n igual a 6, uma média da amostra igual a 7 e um desvio padrão de 3.58. Então, vamos calcular o R padrão, dividimos o desvio padrão pela raiz de n, obtemos um valor de 1,46. Como estamos a fazer o intervalo a 95%, este valor está tabulado a 1,96, então agora é só fazer as contas. Fazendo as contas, ou seja, podemos dizer com um grau de confiança de 95% que a média populacional se encontra entre 4,14, 7 menos 2,86 e 9,86, 7 mais 2,86. Então agora vamos fazer outro exemplo variando a dimensão da amostra. Então, fazendo exatamente as mesmas contas, aqui o erro padrão, aumentamos a amostra, ele diminuiu, logo o nosso intervalo tem uma margem de erro menor, ou seja, aqui podemos dizer que o intervalo de confiança a 95%, com um grau de confiança de 95%, que a média populacional se encontra entre 6 e 8, ou seja, quanto maior a dimensão da amostra, menor a amplitude do intervalo e melhor a estimação da média populacional, ou seja, temos resultados mais precisos. Então agora aqui, outro exemplo, vamos variar o nível de confiança. Então, fazendo em termos das contas, o erro padrão não se altera porque não alteramos as características da minha amostra. O que alterou foi este ponderador, que agora vai ser um valor superior. Então, fazendo as contas, o nosso intervalo vai ter maior amplitude. Ou seja, então podemos concluir que quanto maior o nível de confiança, maior a amplitude do intervalo e pior a estimação da média populacional. Ou seja, menos preciso, mas mais confiança na afirmação. Ou seja, temos um alvo maior.